Eu coloquei 3 imagens. A primeira é quase que a imagem original. Quando a gente pega aqui, ó, que bom que a gente tem a nota aqui. Essa parte aqui, ó. Essa daqui, né? Exatamente. Então vamos aqui, ó. Isso. Aí você da faz câmera lá, ó. você Vê lá no monitor. Lá. Isso. Aí você faz mais ou menos assim, ó. Essa parte como se fosse um rolinho. Tá, essa daqui, né? Sim. Isso. Deixa eu enrolar Para o aqui. pessoal entender. Ixi, não vai dar pra ver direito, mas só pra vocês pegarem a ideia. Só para eles entenderem onde é. Depois cada um pega uma nota de dólar dessa. Boa. Essa nota de dólar aí, ô Vilela, você já tem praticamente um salário mínimo na mão, né? Quase. Eu compro um estado daqui a pouco. Uma cidade já dá pra comprar. Então, é essa parte que a gente tá falando. Então, existem 3 imagens aí. Uma das teorias é que essa imagem esconde uma espécie de cabeça de alienígena ou extraterrestre. Mano. A segunda e a terceira imagem, ele deixa mais evidente isso. Né? A segunda e a terceira, elas já foram meio que montadas, manipuladas só para o pessoal entender o que eu tô querendo dizer, né? Mas você consegue enxergar como se fosse um ser de uma outra raça iluminado, de certa forma. Porque ele tá com um símbolo ali na cabeça, né? Na testa. É você aumentando o contraste. Se você fecha um pouco o olho aqui, já começa a ver esse bichão aí. Você começa a ver. E aí a gente já não vou dormir hoje, cara. Aí, ó, pronto. Só cuidado pra não fechar muito o olho, que senão você não vê nada. As ideias, velho. É que nem um cara que não aguentava mais ver o time perder, falou, começou a ficar de costa. Falou, depois disso nunca mais viu o time dele tomar gol. Excelente. E aquele do canto lá, que é aquele detalhezinho. Só fazendo um comentário. É interessante a gente falar sobre essa raça estranha que aparece na nota de dólar, porque a gente acabou de falar dos Anunnakis, dos Anjos Caídos. Sim. É uma outra raça. E é como se esse carinha que aparece aí na nota, esse cara não é humano, né? Você vê que é tipo um ETzinho aí, um bicho cabeçudo ali, né? Existiu uma mulher que ela foi gerente do Banco Mundial. Karen Hughes, se eu não erro o nome dela, Karen Hughes. Ela diz que eles eram homo capenses. Homo? Capenses. Que é? Pessoas da elite que controlam o sistema de bancos, por exemplo, da família Rothschild, e que os crânios deles eram levemente mais alongados do que um crânio normal, porque eles não faziam parte da raça humana como nós. Então eles tinham essa cabeça assim um pouco mais alongada e eles eram de uma outra raça. Era de uma raça ou era híbrida com a nossa? Aí eu vou falar a minha opinião. Tá. Eu acho que é híbrida, porque a contaminação que houve lá no passado, quando a gente falou do livro de Enoque ali... Sim. Não só de Enoque, né? O pessoal fala de Enoque, mas assim, no livro de Gênesis, Moisés começa a falar dos anjos caídos. Ele começa a escrever sobre isso e muda de assunto depois. Enoque continua, né, nesse assunto. Entendi. Então, é algo curioso assim, de se observar. Ali em cima, na outra nota de dólar... Na nota ainda de dólar tem uma coruja escondida no canto. A coruja faz referência também à própria maçonaria, é um dos símbolos que eles usam como um símbolo maçônico, representa também a sabedoria, né? Mas você vê que tem uma corujinha escondida ali. Nossa. Bem no canto. Aí, agora a gente conseguiu um bom zoom aí. Essa corujinha, então você vê que os caras fizeram um negócio completamente planejado, né? Pra trabalhar em cima de uma das principais coisas que a gente tem no mundo hoje, que é o dinheiro, e em uma das principais moedas que a gente tem, que é o dólar. Embaixo aí, nessa imagem, o que a gente está vendo? Essa é uma planta de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. A gente consegue ver de forma subliminar que na planta de Washington nós temos um esquadro e um compasso, aqui mais para baixo. Sim. Não sei se você consegue enxergar. Que vai interligar nos principais pontos da cidade com um pentagrama invertido que a gente tem ali em cima, né? Então, em amarelo. A planta já foi feita em cima de simbologia maçônica. O pentagrama, ele tá na testa de Bafomé. Sim. É a estrela de 5 pontas. Ele é um símbolo de invocação. A gente falou sobre os selos de invocação de Salomão com 72 demônios. O pentagrama é um selo de invocação do próprio Bafomé. E quando a gente olha ainda mais para a história dos Estados Unidos, tá falando das notas do dólar, né? Vamos falar então um pouco dos presidentes. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, ele tem uma estátua lá no museu de Washington que
ele tá na mesma posição de Baphomet. Não é engraçado isso? Ele tá com uma mão pra cima, a outra teoricamente ali pra baixo. Sentado num trono, assim como Baphomet, que tá apontando pra cima e com a outra mão apontando pra baixo. A única diferença é que Baphomet tá com 2 crianças ali do lado dele, né? Já que a gente tá no ano de Copa do Mundo, sabe uma curiosidade interessante? Você tá vendo que a criança ali ao lado de Baphomet, ela tá com a mão no peito, assim, né? Você já viu como é que é a comemoração do Cristiano Ronaldo, o CR7? Uma das comemorações quando ele faz gol, né? Que ele abre as mãos aqui pra baixo. Mas essa tem outra é a principal. Tem uma que ele vem correndo assim e para fazendo esse mesmo gesto, assim? colocando as mãos no peito e olhando pra cima. E aí a galera diz que é como se ele estivesse venerando o próprio Baphomet. Porra, que bizarro, velho. E assim, a gente vê que Baphomet não tá muito longe do mundo do futebol. Por quê? Porque na camisa da seleção brasileira, Sim, a gente agora, viu né? agora a silhueta ali de algo que Depois parece você acha parece essa imagem Baphomet. que fizeram colocando a camisa azul, a número 2, com o Baphomet. E teve até um cara que desenhou, né? Por cima. Por cima ficou, ó lá, ficou muito bacana. Essa parte preta que o pessoal fala. Isso aí, a gente consegue ver perfeitamente, cara. Isso daí Se aumenta o contraste, fica essa forma aí. Porque a gente tem os chifres e as orelhas, né, do bode. Então, a gente consegue ver a silhueta do Baphomet aí na Ou foi camisa. só uma coincidência também, né? Ou foi só uma coincidência. Eu, na minha opinião, acho difícil ter sido só coincidência. É a mesma coisa quando a gente fala do 33, do 47. É muito número pra bater de forma... Nesse caso das camisetas, tem pessoas que passam por revisão as artes. Não é... tem a pessoa que faz a arte, que vai pra não camiseta, é só um cara, né? Tem alguém revisa, passa por uma aprovação, tem todo um conselho tem várias até aprovações. São várias aprovações. Sabe como eu enxergo isso, Vila? Eles querendo fazer com que, de forma subliminar, a população... Vai se acostumando, você acha? Não só se acostume, mas como vista a camisa de Baphomet, assim, entre aspas. Entendi. Meio que eles trabalham com a energia e com a frequência, né? Então, de forma subliminar, eles fazem a população vestir a camisa do bode ali de Baphomet. A gente viu o ex-maçom falando a respeito da adoração de Baphomet. A gente viu a numerologia do número 9 e 1. Então, Baphomet vai estar inserido de todas as formas na sociedade, mesmo que seja de forma subliminar, entendeu? Entendi. É isso que acontece. E aí uma curiosidade muito, mas muito sinistra que eu trouxe aí também para mostrar para você, Vilela, e para todo mundo que tá assistindo aí. Vai deixando o like, eu espero que o pessoal esteja gostando. Merece muito o like. O que tá aquele... Cara, a gente tá vendo do lado esquerdo, você tá vendo várias notas de dólar. Certo. De 1, de 5, de 20. Elas estão dobradas? Elas estão dobradas em forma de um aviãozinho. Aí eu queria saber, você consegue enxergar uma imagem que aparece? É como se fosse uma continuação nelas. Se ele conseguir dar um pouco mais de zoom nas duas primeiras lá de cima também, ó, você vê que a gente tem ali em cima... Na de 5. Você tá vendo na parte de baixo, na ponta do avião, no bico do avião ali embaixo, tem algo que fosse como se fosse uma cúpula assim e um desenho ali no meio, né? Esse é o desenho que você precisa olhar. Parecem 2 torres, uma de um lado e outra do outro, soltando uma fumaça. Quando a gente vai pra nota de 10, parece que a fumaça aumenta nessas torres. Sim. Como se fosse fogo ali em cima. Agora a gente pode descer pra nota de 20, por exemplo. A gente tem ali Mano, o fogo aumentando. Do outro lado, na de 50, desabando. ele já desabou. É isso aí. Mano, que e na bizarro. de 100 acabou. E a gente formou aviões, de certa forma, de papel com as notas, né? É um frame a frame da queda das Torres Gêmeas. Exatamente. Olha que bizarro. Só que as notas foram criadas antes, né? Bem antes. Antes, né? Então, você tem aí mais uma bela de uma mensagem preditiva a gente falar disso. E aí eu trouxe, só para ilustrar aqui do lado, que no momento da queda das torres, no dia 9 ele do 11... Ele estava lendo um livro para as crianças, né? Isso, ele estava em uma escola infantil lendo um livro que tinha um nome. A história dentro desse livro era My Pet Goat, ou seja, meu bode de estimação. Para! Exatamente. No dia 9 do 11, né? E no na dia 11 do 9, né? E na Ilha de Epstein tem esse quadro do Bush com um aviãozinho de papel. Exatamente. Tem as torres em algum lugar ou não? As torres estão caídas. Se você der um zoom na imagem aí, você vai ver que as torres... os bloquinhos os embaixo. bloquinhos formavam as torres, né? Duas e dois torres, aviões, ó. 2 aviões São e 2 torres. Do Jenga, né? Que é o jogo que você não pode deixar a torre cair. Esse jogo mesmo. Esse jogo mesmo.
cara. Os caras são Brincam fogo, com perigo, né? Brincam com perigo. Cara, que interessante tudo isso, velho. Muito, muito bacana. Que aula que tá sendo, porque, pô, eu não tinha tanto elemento. Pô, espero que o pessoal esteja gostando aí. Não, Se com tiver, certeza. compartilhe e dá like, hein? Porque deu trabalho pra fazer isso, hein, Vilela? Ô, Santa, tem perguntas aí? Temos algumas perguntas muito legais aqui, ó. Vamos Manda. lançar a primeira. O Carlos Eduardo mandou. Tiago, eu fico meio encucado. Se a maçonaria não tem nada demais, por que esconder tanto? Isso não aumenta mais a desconfiança da galera? Dizem que não é uma Não é sociedade secreta. É discreta. Discreta, exatamente. Eu penso da mesma forma. Se eles não têm o que esconder, por que que escondem? Né? Se não tem o que esconder, por que escondem? Porque, por exemplo, as mulheres não podem fazer parte. E dizem que o que ocorre lá dentro é igual em Las Vegas, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que ocorre lá dentro das lojas maçônicas, nem as mulheres dos caras podem saber o que acontece. Então, assim, se não tem o que esconder, por que escondem? E por que que quando sai um ex-maçom, como foi o senhor que a gente mostrou há pouco tempo atrás ali no vídeo, eles descredibilizam, eles dizem que é mentira, que nada disso ocorre, que tá tudo bem lá dentro, e acabam não dando explicação nenhuma sobre símbolos, sobre números, sobre adoração, por exemplo, com o próprio bode e por aí vai. Então eu penso exatamente isso. Se é tão secreta a ponto de não ter segredos, por que que é secreta? Pois é, e a Camila mandou uma aqui bem interessante essa pergunta. Por que se é para esconder esse poder todo, eles deixariam pistas em filmes e símbolos espalhados? Não seria mais fácil só esconder tudo? Perfeito. Excelente pergunta, hein, Camila? Quando a gente fala de números, símbolos, pistas ou mensagens subliminares, e a gente vê isso bastante em filmes de Hollywood, filmes da Disney, por exemplo, a gente percebe que eles estão trabalhando com a normalização de tudo isso na mente das pessoas. Eles estão querendo que você se acostume cada vez mais com esses símbolos, que são símbolos que trazem, de certa forma, a energia e a frequência dos planos de todos eles. Portais? Como se fossem portais? Quase isso. Por exemplo, o símbolo da pirâmide com o olho nas notas de dólar, ele traz a energia dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem secular. Ele faz com que você esteja, de certa forma, recebendo isso e se acostumando com todos esses símbolos. Por isso que a gente vê isso muito de forma subliminar em filmes, em jogos de videogame, em clipes musicais. Cada vez mais esses caras vão expondo seus símbolos para que a população se acostume com tudo isso. A Amanda mandou uma aqui. Tiago, você acha que a verdade libertaria as pessoas ou causaria mais caos ainda? Eu sempre penso que a verdade libertaria as pessoas. Por mais bizarra que ela seja, tem que ser desmascarada. Exatamente. Cara, você foi perfeito na colocação dessas palavras. Por mais bizarra que essa verdade seja, ela teria o poder de libertar ainda mais as pessoas desse sistema. Porque viver num sono profundo, viver nessa inércia, faz com que a gente seja apenas parte do jogo. Somos peões num jogo de tabuleiro. Então, é igual o mito da caverna de Platão, Vilela. Você já viu o mito da caverna de Platão? Sim. Ele representa a Matrix que a gente vive. Fica 3 carinhas sentados numa rocha. Atrás dessa rocha tem 1 ou 2 ali que ficam com imagens que fazem sombra na parede para iludir. Uma fogueira no meio deles, né? Isso, exatamente, essa imagem mesmo. Mas um deles conseguiu escapar e sair e ver quanto o mundo real é muito mais bonito, belo e melhor do que essa Matrix a qual aquela minoria de pessoas usou para aprisionar aqueles ali que acabaram se acostumando a ver aquilo e então... para eles aquilo era o mundo real, né? Isso, exatamente isso. Então eu penso assim, sempre a verdade vai libertar. O Igor mandou uma pergunta aqui até um pouco pessoal para você, tá, Thiago? Boa, existe alguma teoria que você não acreditava e que hoje você viu que foi comprovada a verdade ou que você começou a acreditar? Pô, tem várias aí que estão... Nossa, cara. Olha, pra ser sincero, a que mais doeu em mim, assim, que eu relutei pra acreditar mesmo, foi dos caras comendo bebês, cara. Essa daqui Pô, eu não conseguia acreditar como é que eles faziam isso, sabe? Eu sabia que eles faziam isso, mas assim, eu lutava pra acreditar porque é algo muito bizarro, cara, é muito sinistro. E aí quando você vê, por exemplo, a gente viu nos arquivos Epstein,
eles falando sobre isso e dizendo que tinha gosto de cream cheese, porque existia leite materno ali, ou fórmula, nas entranhas de um bebezinho. Então, isso foi muito bizarro. Assim, eu relutei para acreditar nisso, mas hoje eu enxergo que é realmente uma grande realidade e faz parte de todo esse ritual que eles fazem aí, a Moloque, a Baal, a entidades satânicas que esses caras cultuam. Inclusive a adoração a Saturno, né? Como a gente viu ali, que é uma grande referência a tudo isso. A Renata mandou uma aqui também bem legal. Você já teve medo de mexer com certos assuntos e acabar mexendo com pessoas muito poderosas? Olha, eu sempre fiquei receoso, né? Principalmente não por mim, mas por causa da minha família mesmo. Então, eu costumo ter muito cuidado. Por exemplo, eu vivo como um fantasma hoje, Vilela. Eu não sei nem como vocês conseguiram o meu contato. É mesmo? Eu vivo como um fantasma hoje. Mas assim, eu só vou em lugares que realmente eu confio. Por exemplo, eu confio em vocês aqui. Confio muito no Vilela, no pessoal aqui, então eu venho. Mas, cara, até hoje, em toda a minha carreira, podemos dizer assim, desde que eu comecei na internet, já faz quase 13 anos aí, a maioria dos convites que eu recebia, assim, eu recusava. Eu recusava por ficar meio receoso. Cara, será que esse cara faz parte disso ou daquilo? Então, eu não sabia. Às vezes poderia ser uma armadilha, né? Tipo assim, o cara tá incomodando, falando disso, tá enchendo o saco aqui, vamos de certa forma, atrair ele aqui pra dar um fim. Então, eu tomo muito cuidado onde eu piso, assim, nos lugares que eu vou, justamente por trazer essas informações que algumas pessoas podem não gostar dessa exposição, assim, né? De trazer isso tudo à tona. A Fernandinha mandou uma pergunta, cara, uma pergunta maneira mesmo aqui. Ela falou assim: eu fico paranoica analisando símbolos em filmes, clipes e etc. Como você diferencia quando é viagem ou quando é algo real mesmo? Quando eu vejo muita informação conjunta, eu já começo a entender que aquilo ali é real. Proposital. Quando tem algo muito desconexo assim, aí eu penso, cara, pode não ser, pode ser uma viagem, sabe? Pode não ser isso, mas... Por exemplo, o lance do Donald Trump, que a gente falou. Cara, o cara fez um discurso no 110º Congresso, 119º Congresso. A gente tem o número 9 e um invertido. A foto do cara tem 9 estrelas de um lado, 2 listas que remetem ao número 11 do outro, nas redes sociais. O boné que o cara usou na campanha, o número 45 e 47, que remete ao 9 e o 1. O discurso do cara começou às 9 horas da manhã e 11 minutos. É muita coincidência pra você falar que é mera coincidência. Então, quando eu vejo isso, eu falo, não, isso aqui é algo planejado, não é viagem. Agora, você está assistindo lá um filme, de repente aparece uma imagem, ou uma fala, ou um número que está completamente desconexo de todas as outras coisas. Então ali eu penso assim, pode não ser, eu dou esse desconto. Esse desconto, boa, dou esse desconto. Temos mais 2 perguntas aqui, tá? Manda. O Diego trouxe uma. Esses graus da maçonaria, você acha que no topo realmente tem conhecimento escondido ou é mais status? E podem existir graus além desses que ninguém abaixo tem conhecimento? Tipo, além do 33? Isso, mas que ficam ocultos só pra quem tá em graus mais altos. Olha, eu acho que não. A maçonaria vai até o 33º grau. Mas, como eu disse, eu acredito que existem pessoas que estejam acima da sociedade discreta, que é a maçonaria. Então tem gente acima que tá mandando nos caras que estão abaixo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem o grau 33. Mas acima deles, a gente tem, por exemplo, os sionistas. A gente tem as famílias que mandam no mundo. Esses caras estão acima da pirâmide. Vamos colocar uma imagem na tela aí que calhou perfeitamente com isso que a gente está falando. Essa imagem mesmo. Essa imagem representa essa hierarquia que eu estou falando. Para a galera entender, talvez vai ter muita gente aqui que nunca viu essa imagem. Eu ilustrei ela com uma pirâmide com um olho que tudo vê lá em cima. Olha que interessante, Vilela. Lá embaixo, a gente tem as ovelhas ali. Entre aspas assim, né, como nós somos vistos pela própria elite, é o gado. Né? A população em massa, a população em geral, onde as pessoas vão estudar, trabalhar, se aposentar, elas têm dívidas, elas possuem dependências, consomem bastante. Acima da população, que são os escravos pela dívida, nós temos o controle mundial dessa população. Ele é dividido em 4 partes: o governo, a religião, a educação e a mídia, que faz o controle de toda a narrativa. Quando você controla a mídia e suas narrativas, controla a educação.
a religião e a política, que é o governo, você controla praticamente tudo. A maçonaria, hoje, ela controla isso. Ela controla a política, a religião, como nós vimos, e controla, de certa forma, a mídia e a educação nas escolas. A educação, por exemplo, ela foi muito modificada pela família Rockefeller há anos atrás. Então a gente tem esse controle. Um pouco mais acima, e conforme a gente vai subindo na pirâmide, ela vai estreitando, né? Ela vai diminuindo, e nós vamos encontrando pessoas ali que estão acima nesse escalão. Não só da maçonaria, mas que estão acima dessa maçonaria. E aí a gente tem o controle de recursos, né? Falando sobre energia, itens de consumo, as comunicações, combustível, e por aí vai. Depois a gente tem o sistema financeiro, que é o controle da grana, do dinheiro, do crédito. Acima disso, grupos de reflexão, que eu coloquei ali. Mais acima, Comitê dos 300. Olha como a gente já vai estreitando tudo. O Conselho dos 13, que são os representantes dessas 13 famílias. E a coroa. Quando a gente chega na coroa, a gente está falando de um único líder mundial. É o cara que um dia... dá as cartas. Exatamente. Mas que dá ou que vai dar um dia? Vai dar. Ele pode ser visto como um anticristo quando a gente fala da Bíblia. Ele pode ser visto como um único líder global quando fala do sistema político. E está instaurando essa nova ordem mundial, né? Instaurando a nova ordem. Da mesma forma que Nimrod tentou instaurar lá, foi destruído, e agora eles voltam com força total, usando a tecnologia para reparar o que aconteceu ali entre Deus e Nimrod, e implementar a nova ordem mundial, a nova ordem secular. E é a base da pirâmide da nota de dólar, né? Novus Ordo Seclorum, é o que está escrito ali, justamente com a pirâmide de ouro que tudo vê. Você vê como tudo se encaixa? Total. Manda. A última pergunta que eu vou trazer pra vocês aqui, isso aqui eu quero ver como é que você vai responder, hein, Tiagão? Boa. Pode Thiago, mandar. considerando que a vida só existe pois coisas aconteceram em tempos específicos e em probabilidades baixíssimas, essas coincidências podem não ser coincidências? Perdão, essas coincidências podem realmente ser coincidências? Ah, tá. Peraí. Repete de novo. Vamos ver, Vamos ver se eu entendi essa pergunta. O que eu entendi que o Lucas Pereira perguntou aqui seria basicamente, Thiago, coisas muito pontuais precisaram acontecer na evolução humana pra gente chegar onde a gente está. Que se fosse um dia diferente, não seria, né? Mais ou menos isso que eu entendi. Então, essas coincidências podem não ser coincidências? Pode ser alguma coisa que foi criada, uma teoria em cima? Mais ou menos isso que eu entendi que ele perguntou aqui. Mas, cara, aqui não tem como saber, mas de quais coisas será que ele tá falando especificamente? Isso que eu gostaria de entender. Vocês tiveram alguma noção disso, mais ou menos? Você consegue... O que você enxerga disso aí? Eu enxergo que ele tá falando da questão da simbologia, assim, da camiseta do Brasil, dessas coisas, assim, ser só uma coincidência mesmo e não algo planejado. Né? Ah, beleza. Vamos pegar como exemplo, então, a camisa do Brasil de novo. É como você falou. Ela não passa só pela mão de um cara ali ou de um estagiário que, eu fiz aqui essa mancha aí e passou. Para isso vir a público e chegar a estar pronta para o consumo da população, isso passou pela mão não só de uma ou duas pessoas, mas de várias. Né? Vários designers olharam ali, algum superior responsável olhou e falou, cara, tá ótimo isso aqui. E não é possível que nenhum deles tenha visto aquela silhueta que qualquer pessoa que bate o olho ali já fala, cara, parece uma espécie de diabo ali, um satanás, alguma coisa assim. Ou até mesmo quem tem um pouco mais de conhecimento, um bode ali com chifre, com as orelhas. Não é possível que nenhum deles tenha visto. Então, claro, ao longo da história, pode acontecer de ter acontecido... Coincidências, Mas assim, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho difícil. Eu acho que a maioria disso, quando chega para nós, não é coincidência. Já é algo planejado mesmo e com... todo esse potencial de mensagem subliminar, de energia, de simbologia, numerologia e por aí vai. Aqui foi. Thiago, é isso, cara. Agradecer demais aí pelo papo. Foi bem elucidativo, bastante coisa. Sei que vai surgir bastante coisa nos comentários. Aliás, coloquem, né? Símbolos e outras coisas que vocês acharem em alguns lugares para deixar mais completo o episódio. Ajuda a gente nos comentários aí. E agora é contigo aí. Divulga o que você quiser, fala das suas redes sociais. Obrigado, e até a próxima. Obrigado, Vilela. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, agradecer aqui. Para mim é uma honra. Sempre que você quiser que eu venha, eu vou estar aqui à disposição, presente, para a gente poder falar sobre não só esses assuntos, mas diversos outros. Beleza. Eu peço que o pessoal me siga no YouTube, principalmente, é onde eu estou mais ativo.
Thiago Lima, você consegue me encontrar lá, Thiago Lima Oficial. No Instagram, oficial.thiago_lima. E tudo isso eu falo dentro de uma plataforma